Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Abra sua Bíblia, meu irmão. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos ler o versículo 17. Quantos vieram ouvir a voz de Deus, diga amém. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 17. Apocalipse 3, 17, diz assim, a palavra do Senhor. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. A minha tradução, revista e corrigida, e a corrigida fiel, e a fiel, aliás, que é a tradução, também fala desgraçado. Outras traduções falam miserável. E diz assim, és um miserável, pobre, cego e nu. Vou repetir a leitura. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Senhor nosso Deus, fala conosco através da tua santa e gloriosa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Eu recebi esse convite para trazer a palavra do Senhor há alguns meses. E no sábado, não ontem, no sábado que passou, sem ser o de ontem, eu estava à tarde na minha casa, orando ao Senhor para trazer uma palavra. E eu folheava a Bíblia, buscava a Deus, clamava ao Senhor, pedia a Deus uma mensagem, a mensagem não vinha. Eu tenho lá algumas anotações de algumas pregações minhas já antigas, e aí eu começava a ver essas pregações, alguns esboços, e nada aparecia. E no domingo à tarde, quando eu estava me preparando para vir, muito obrigado, pastor, vou até tomar aqui logo um pouquinho. E no domingo à tarde, quando eu estava me preparando para vir para o encerramento da convenção, eu olhei para minha esposa e falei assim, me ajuda em oração para Deus me dar uma palavra, porque eu vou pregar domingo à noite. E ela falou assim, na convenção, no culto, Deus vai te dar a mensagem. Aí eu falei, amém. Cheguei aqui, orei ao Senhor, busquei a Deus, e a pastora Loide começou a pregar a palavra de Deus, começou a ministrar, começou a fazer aquele encerramento maravilhoso, e contando como era a nossa obra, a nossa história. Levantou aquele banco ali, que foi o primeiro banco, depois dos pastores Gedeon ter feito os bancos de tijolo, veio aquele banco, e ali, irmãos, Deus foi me dando a mensagem, a pastora pregando, e Deus foi me dando a palavra, e eu quero transmitir para os irmãos a mensagem que Deus me deu essa noite. Segundo o PIB Brasil, o PIB totalizou em 2020, 7,4 trilhões em 2020. No primeiro trimestre desse ano, a economia brasileira ela avançou 1,2%, somando quase 3 trilhões de reais. O PIB, ele é o produto interno bruto. E na prática, ele funciona como um termômetro. Se o PIB, ele cresce, é sinal que a economia está indo bem. Se o PIB cresce, é sinal que as taxas de desemprego estão baixas. Se o PIB cresce, é sinal que o cidadão está com dinheiro no bolso para gastar. O PIB, então, é a soma de todos os produtos e serviços finais produzidos no Brasil. O Brasil, ele já alcançou um importante papel na alimentação mundial. É o principal exportador de açúcar, é o principal exportador de café, é o maior supridor mundial de suco de laranja,
o maior exportador de soja, o maior exportador de carne, o maior exportador de frango e de outros insumos alimentares básicos. Então nós estamos em um país que é rico, nós estamos em um país que é próspero, nós estamos em um país que é uma potência mundial. O Brasil, para os irmãos terem uma ideia, ele tem depósitos enormes de níquel, estanho, cromita, urânio, bauxita, berílio, cobre, chumbo, tem tungstênio, zinco, ouro, nióbio, urânio, carvão, ferro, manganês e outros minerais essenciais para a indústria da alta tecnologia para o mundo. Esse é o nosso Brasil. O nosso Brasil é rico. Se você entrar no YouTube, você vai ter vídeos de 7 a 10 minutos falando da riqueza do Brasil, sem parar. Só falando como o nosso país é rico, só falando como o nosso país é poderoso, só falando como o nosso país, ele é visto por outras nações, porque aqui tem muita riqueza. E quando eu olho para a realidade do Brasil, eu lembro da carta de Laodiceia. Porque a carta de Laodiceia, ela foi a última carta ali descrita, as 7 cartas da Ásia do Apocalipse. E essa igreja de Laodiceia, ela era riquíssima, ela era poderosa. A cidade de Laodiceia, ela era uma cidade muito rica da Frígia. Para os irmãos terem uma ideia, houve um terremoto nessa cidade e acabou destruindo essa cidade. E ela simplesmente pegou os moradores e construiu a cidade novamente. Porque a cidade era muito rica, havia grandes banqueiros naquela cidade, havia uma produção de lã preta e brilhante, e tinha milionários bancários naquela cidade, tinha ali um pó frígio, misturado ali com óleo, que fazia uma pomada, e essa pomada curava os olhos, essa pomada curava os ouvidos, e tinha um colírio muito forte, e fazia com que aquela cidade se tornasse poderosa. Havia uma universidade de medicina que era especializada na saúde de olhos e ouvidos. Então Laodiceia era riquíssima, Laodiceia era poderosa, Laodiceia ela se tornou independente, Laodiceia ela era uma cidade tremenda, poderosíssima, riquíssima, só que ela deixou de ser prioridade. Porque elas estavam preocupadas em ajuntar tesouros na terra. Não estava preocupado em juntar tesouros no céu. E Deus vem duramente falando àquela cidade, que ela não era nem fria e nem quente. E o Senhor fala ainda, se fosse pelo menos fria, se fosse pelo menos quente, mas é morna. Por que que Laodiceia era morna? Porque ela ficava entre 2 cidades, uma chamada Hierápolis e a outra chamada Colossos. E Laodiceia estava no meio. E aqui em Hierápolis tinha os termais, águas termais, como se fosse Caldas Novas. E dessa cidade saía águas quentes. E em Colossos saía águas frias. Só que Laodiceia não tinha água potável. Porque lá em Laodiceia tinha um carbonato de cálcio, uma substância muito comum no calcário. E essa substância provocava náusea. Então não tinha água potável em Laodiceia. E as águas termais aqui dessa cidade chamada Hierápolis, com as águas frias de Colossos, essas águas se juntavam, chegava lá em Laodiceia, mas não chegava nem fria e nem quente, chegava morna. E aí Deus usa a história, Deus usa o contexto dessa igreja para dizer que o Senhor iria vomitar da boca dele, porque não era nem quente e nem fria. Então Laodiceia era riquíssima, Laodiceia era poderosa, mas esqueceu de voltar o seu olhar para Deus, esqueceu de buscar o Senhor, esqueceu de clamar a Deus. E assim como Laodiceia era riquíssima, o nosso Brasil também é rico, está na casa dos trilhões segundo o PIB. O nosso país é rico, mas se nós olharmos espiritualmente para o nosso país, o nosso Brasil também está da mesma forma. O nosso país pode bater no peito e dizer: rico sou, mas não sabes que és um miserável, pobre,
cego e nu. O nosso país precisa de nós. O nosso país precisa da nossa oração. O nosso país precisa do nosso clamor, porque o nosso país, no qual Deus colocou nós nesta terra, precisa estar aos pés do Senhor Jesus, e só irá ficar aos pés do Senhor Jesus se eu me levantar e se você se levantar para orar por esse país e pregar a palavra de Deus para o povo desta nação. Então o Brasil, irmãos, precisa de arrependimento. O Senhor olha aqui para essa igreja de Laodiceia, no versículo 18, e fala: eu te dou um conselho. Eu te dou um conselho, que de mim compre ouros provados. Você não bate no peito e fala que é rica, está cheia de ouro. Não, compre o ouro, que de mim é provado, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a ver a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírios, para que veja. Não é essa pomada milagrosa que vocês inventaram, que criou até uma medicina. Não, eu tenho tudo para vocês. Só que tem um detalhe: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Ontem eu estava ouvindo o pastor Elias Santana comentando toda essa carta de Laodiceia. Lá tem, lá no nosso canal do YouTube, playlist Apocalipse, está escrito lá, carta de Laodiceia. Eu estava ouvindo o pastor Elias Santana ontem, lá ele explica tudo em detalhes o que acontecia aqui nessa cidade. Então, irmãos, o Brasil, ele precisa urgentemente de Deus. O tema da mensagem é: ainda há tempo. Ainda há tempo de salvar o nosso país, ainda há tempo de salvar esta nação, ainda há tempo de colocar o Brasil aos pés do Senhor, porque esse país, ele pode ser rico materialmente, mas ele também tem que ser rico espiritualmente. Ele tem que estar aos pés do Senhor Jesus. Aí a grande pergunta é: como é que o Brasil, ele vai simplesmente ouvir esse evangelho? Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então o Brasil está precisando de pregadores. O Brasil está precisando de anunciadores de boas novas. É por isso que as últimas palavras de Jesus, antes dele ser assunto ao céu e ficar à direita de Deus, as últimas palavras de Jesus foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16, versículo 15. No versículo 20 diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. E eles começaram a pregar o evangelho. Foram as últimas palavras de Jesus. Então eles começaram a pregar o evangelho. Nós não fomos chamados para outra coisa, não. Nós fomos chamados para colocar o Brasil para Cristo. O Brasil tem que ser de Cristo. O Brasil tem que ser de Cristo. Isso não pode sair da nossa mente. Nós temos que olhar aqui no culto para esta mensagem e dizer: eu não posso fazer outra coisa. Eu tenho que colocar o Brasil para Cristo. Se meu vizinho não é de Cristo, ele tem que ser de Cristo. Se o meu patrão não é de Cristo, ele tem que ser de Cristo. Se minha família não está aos pés de Cristo, tem que estar aos pés de Cristo. Eu não posso pensar em outra coisa. Eu tenho que amar o meu país. Eu tenho que amar a minha nação. Eu tenho que amar o Brasil. E eu vou amar o Brasil orando por ele, pregando a palavra para ele. E ele vai estar aos pés do Senhor Jesus. Uma vez, o pastor Gedeon alugou um telão, colocou aqui em cima, a igreja aqui superlotada, aqui em cima. E o pastor Gedeon pegou o microfone e falou assim: hoje a pregação vai ser no telão. E quando soltou Josué Irion, grande missionário, homem de Deus,
falando sobre missões. Eu assisti essa palavra essa semana. Pode colocar lá no YouTube, Josué Irion, missões. E o pastor Gedeon colocou essa mensagem aqui em cima no telão. E lá no final da mensagem, o pastor Josué Irion diz o seguinte, que havia uma mulher que aos 18 anos ela recebeu o chamado para poder fazer a obra de Deus. E aos 18 anos ela disse assim, eu sou muito nova, eu vou cuidar da minha vida, depois eu faço a obra de Deus. E aí ela casou muito nova. E aí depois do casamento, teve o primeiro filho, e ela falou, eu sou nova, vou cuidar do meu filho, aí sim eu vou fazer a obra de Deus. Os filhos crescem muito rápido, está aí o meu filho aí já com 10 anos, parece que foi ontem, já tem 10 anos, então os filhos crescem muito rápido. Aí o filho casa, dá uma neta para ela, e ela fala assim, eu continuo muito nova, eu vou cuidar da minha neta, e depois sim eu vou fazer a obra de Deus. E aí irmãos, aos 65 anos de idade, em sua varanda em Buenos Aires, estava tranquila e calma, passava um homem de Deus lá do outro lado. O Senhor tocou nesse homem e falou assim, vire-se para o outro lado, aperte a campainha, e a pessoa que sair, você dirá isso, isso e isso. Ele virou para o outro lado, apertou a campainha, quando a mulher saiu, ele nem a saudou. Ele apontou o dedo para ela e disse assim, assim diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tu eras nova quando eu a chamei para o ministério, e tu não deu ouvido à minha voz. Agora, 200.000 argentinos irão ao inferno por culpa tua, e tu irás me dar conta de cada um deles naquele dia. No outro dia, a mulher estava morta. E eu fiquei pensando, será que tem algum brasileiro indo para o inferno por minha causa? Será que eu vou ter que prestar contas diante de Deus porque um brasileiro morreu, sendo que eu pudesse pregar a palavra para ele, não preguei, e ele foi ao inferno? Eu tive a oportunidade ali com ele todo dia, e eu não preguei, mas ele morreu, ah que pena, ele foi para o inferno. E se essa alma Deus cobrar de mim, que eu não preguei o evangelho para ele? Abra sua Bíblia aí rapidinho, em Ezequiel 3,18. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Eu já achei aqui, só para ganhar tempo. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Está o vizinho do meu lado, eu não prego o evangelho. Está o meu patrão, eu não prego o evangelho. Está o pessoal da minha faculdade, eu não prego o evangelho. Aí ele parte, não conhece a Jesus. Não é difícil falar se ele foi para o inferno. É complicado dizer que ele foi para o inferno, ninguém sabe. Mas se ele tiver ido para o inferno, e eu não preguei a palavra de Deus para ele, essa alma pode ser cobrada de mim. E aí o grande detalhe é, pastor Heber, mas eu não sei pregar, pastor. Como é que eu vou pregar? Eu não sei ministrar, eu não consigo abrir minha boca e pregar a palavra, irmãos. Aí eu vou te lembrar de 3 personagens bíblicos. Jeremias também disse isso. O Senhor falou, vai pregar minha palavra, Jeremias, aos 20 anos. Tudo bem que o texto fala que ele disse que não passava de uma criança, mas aí ele tinha entre 20 e 24 anos. Segundo a pesquisa que eu estudei, estava olhando e analisando, estudando, diz que ele tinha de 20 a 24 anos. E ele fala, Senhor, eu não sei pregar, eu não sei ministrar, eu não sei falar a palavra de Deus. Aí Deus vem para Jeremias, logo aqui no versículo 1, e Deus fala assim para Jeremias, no versículo 1, olha só o que o Senhor fala para Jeremias no versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta.
Antes que você nascesse, Deus já te conhecia. Antes que você viesse a esse mundo, Deus já te conhecia. Você lá no ventre, em gestação, Deus estava dizendo: eu vou trazê-lo ao mundo, eu vou colocá-lo no Brasil, e ele vai ser um divulgador do meu evangelho, e eu vou salvar esta nação. Aí Jeremias fala: Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviasse, irás, e tudo que te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Eu vou pregar a palavra, e Deus vai colocar as palavras certas na minha boca. E quando eu abrir a minha boca, não vai ser palavra do Weber, não vai ser palavra do Weber, vai ser palavra de Deus. Deus vai usar os meus lábios, aquela pessoa vai ouvir a palavra certeira, aquela palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a alma e o espírito, juntas e medulas, e Deus vai tocar, e a pessoa levanta a mão e aceita o Senhor, e começa a fazer a grande obra, porque Deus é poderoso. E nós temos visto isso, pastor, no nosso ministério. Pessoas que estavam com a vida na mão do diabo, agora está na mão de Deus, fazendo uma grande obra. Sabe por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que colocar o Brasil aos pés de Cristo. Nós temos que colocar o Brasil aos pés de Cristo. Segundo o personagem Moisés: Senhor, eu sou pesado de língua. Êxodo 3: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não consigo falar não. Eu não tenho capacidade para falar. Senhor, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. E ele fala: Senhor, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis nesse monte. Olha o versículo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, e não me ouvirão a sua voz. Aí o Senhor vem dizendo aqui: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Eu não sei falar, eu sou gago, eu não sou eloquente. Manda outro, manda outro. Irmãos, não deixa a ira do Senhor se acender para você não. Não deixa a ira do Senhor acender para mim não. A ira do Senhor se acendeu para Moisés. Rapaz, eu estou mandando você e você vai. Nós estamos aqui com uma missão. O ID não é opcional. O ID não é se eu vou, se eu não vou, se eu quero ou se eu não quero. ID é uma ordem. ID é uma determinação. ID por todo mundo e pregai o evangelho. E o terceiro personagem é Gideão. Pastor Iraci pregou aqui um dia desse. Eu sou o menor, a minha tribo é a menor, a minha casa é a menor. E quando você abre em Juízes capítulo 6, o Senhor vem falando para Gideão: vai fazer a minha obra também. E Gideão aqui no versículo 6, ele fala assim, versículo 8, desculpa, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarás Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu disser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então eu chego à conclusão que desculpa não serve mais. Desculpa não adianta mais. Não adianta falar que não sabe, que não consegue. Isso não cola. Desculpa para Deus não tem mais jeito. E aí, irmãos, o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender que a nossa igreja, ela está na direção de Deus. A nossa igreja, igreja evangélica pentecostal do Brasil para Cristo, está na direção de Deus. Aí a pastora Loíde é tocada por Deus para fazer 100 consagrações pelo Brasil.
100 quartas-feiras pelo Brasil. Para que essa consagração foi levantada? Para que essa consagração foi instituída aqui na igreja? Para que o Brasil se renda aos pés do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, a palavra é a verdade, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como que um Brasil tão rico como esse tem 14 milhões de famílias na renda da pobreza? Tem 14 milhões de famílias na renda per capita sobrevivendo a R$ 89. Como que um Brasil tão rico, está nos trilhões segundo o PIB, tem famílias que sobrevivem a R$ 89 por mês? Uma família. Porque existe muita desigualdade. Existe muita maldade, a política, muita corrupção, pessoas que pensam só em si, mas nós vamos orar para que Deus possa tocar no coração dessas pessoas. Uma vez eu ouvi o pastor Lutero dizendo o seguinte: nós estamos fazendo errado. E aquilo não saiu do meu coração. O pastor Lutero disse assim: estamos fazendo errado. Por que não vamos orar pelo Lula? Para o Lula ser um grande homem de Deus. Por quê que não pode orar por Lula ser um grande homem de Deus? Por que eu vou abrir a minha boca e vou dizer a Globo é do diabo? Eu estou dando a Globo para o diabo? A Globo é do diabo. Por que eu não falo a Globo é de Deus? A Globo é de Deus. Por que no encontro com Fátima Bernardes não pode ser encontro com a pastora Adriana? De manhã, programação com as crianças. Por que numa quarta-feira não pode ser na Globo estudo bíblico da palavra na igreja do Brasil para Cristo? Por que nós não vamos profetizar para aquela Globo ser do Senhor? E quando abrir, está o evangelho sendo pregado, anunciando o evangelho, chega um pastor, chega uma pastora, nós podemos mudar nossa oração, nós podemos mudar nossa palavra e dizer a partir de hoje, essa Globo aí vai ser de Deus, e vai ter programação evangélica lá, e quando a pessoa ligar, vão entregar a vida para Jesus. Já pensou o pastor Gedeon Júnior lá numa sexta-feira, programação, Palavra com o pastor Gedeon Júnior, na sexta-feira, na Globo, em rede nacional, no Brasil inteiro. Aí está lá o Tiagão com o Geuel no louvor, na quinta-feira, a Globo. E o que aconteceu? O rapaz se entregou a vida para Jesus e colocou a programação toda na igreja. E agora tudo é da igreja. A Bandeirante é da igreja. SBT se entregou a vida para Jesus, é da igreja. Nós temos que mudar nosso pensamento. Nós temos que pensar o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é para Cristo. Tudo que tem no Brasil vai ser do Senhor. Nós podemos mudar esse pensamento. Nós podemos mudar esta situação. Agora o que acontece? Pastor Gedeon Júnior foi tocado por Deus para um trimestre inteiro falar sobre ovelhas. E como aprendemos com as ovelhas. Foram cada versículo, 6 versículos do Salmo 23, estudado com riquezas de detalhes. E aprendemos que somos ovelhas. Aprendemos que estamos aqui. Temos um pastor e temos as ovelhas. Mas existe uma outra figura que representa a igreja, além de ovelha. É a figura de um soldado. 2 Timóteo 2, 3 e 4 diz: sofre pois comigo as aflições, com bom soldado de Jesus Cristo. Paulo falando a Timóteo, ele fala: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, nós somos soldados arregimentados para a batalha. Nós não somos apenas ovelha. Porque se eu pensar que eu só sou ovelha, eu vou pensar, pastora Geide, que o pasto tem que vir sempre na minha boca, que a água tem que vir sempre na minha boca, e eu não posso fazer nada. Olha, pastor, o urso está chegando perto de mim, hein? Olha, pastor, olha ali o leão. Olha, pastor, olha a cobra. Pastor, olha a minha vida aqui. E vai ficar a vida inteira pensando que toda a responsabilidade é daquele que está com o cajado na mão. Mas não é só isso não.
Eu tenho que me colocar na posição de soldado, pronto para a guerra e começar a fazer a obra de Deus. Não é só pensar que eu sou ovelhinha e esperar tudo na boquinha, não. Eu tenho que pensar, eu sou um soldado. Bora, pastor, eu já estou preparado. Bora, pastora, eu já aprendi, eu já ouvi, eu já li minha palavra, eu já estou com escudo, eu já estou com capacete, eu já estou pronto para a guerra. E eu vou estar na frente de batalha, porque eu tenho que ganhar o Brasil para Cristo. Não é ficar só na sentadinha esperando porque o pesto venha, não. Senhor, me faz um soldado, 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 porque eu tenho que pregar o evangelho e ganhar as almas para Jesus. Começa lá no Gama Oeste, se você mora lá. Não precisa sair para fora, não. Começa lá no Gama Leste, se você mora no Gama Leste. Começa no Sul, começa no Norte. Onde você mora, começa a pregar. Começa a trazer para a igreja. Está construindo pastora Geise. Será que é à toa que está construindo lá em cima? Será que está ampliando lá em cima à toa, pastor Elias? Será que é à toa que está construindo lá? Comprando rios e rios de ferro, caro, para poder colocar ali um povo lá em cima? Será que é à toa? É porque quando lotar lá em cima, aí coloca um telão aqui. Quem está lá em cima está na bênção, quem está aqui também vai estar na bênção, mas vai ser transmitido no telão. Ah, mas tem tanta gente. Faz um culto meio-dia, faz um culto 2, faz um culto 3, faz um culto 5, faz um culto 7, e de repente está o povo do Gama aqui. Aí o que acontece? Estava pensando, Brasil para Cristo. Eu preguei para o meu vizinho. Aí o meu vizinho veio para essa igreja. Aí nós vamos orar pelo parente dele. Aí o parente dele está lá em Sergipe. Aí ele vai entregar a vida para Jesus lá em Sergipe. Aí liga para a pastora: pastora, aceitei a Jesus, estou preparado, vamos abrir uma igreja em Sergipe. Aí abriu uma igreja em Sergipe. Aí quem está lá tem um parente lá em Rondônia. Aí a pessoa lá aceitou a Jesus e já abre uma igreja lá em Rondônia. Aí quem está lá, opa, eu tenho um parente lá em Cuiabá. Ele aceitou a Jesus, assistiu a live, entregou a vida para Jesus. Opa, tem mais um missionário lá, tem mais um obreiro lá. Vamos abrir outra igreja lá. E daqui um pouco nós temos o Brasil para Cristo. Estamos pregando, fazendo a obra, e o nome do Senhor é glorificado. Eu creio nessa verdade. Eu creio nessa verdade. E se você crê também, meu irmão, vamos começar a pensar sobre isso, porque nós temos que ser soldados, não apenas ovelha. Irmãos, é muito sério aqui, irmãos. Billy Graham, um dos grandes evangelistas do Brasil, não, de todos os tempos, lá nos Estados Unidos. Billy Graham, um grande homem de Deus, que orava, tinha vida no altar, hoje já dorme no Senhor. Billy Graham certa vez estava orando pelas bandeiras de todas as nações. Estados Unidos, e orava pelos Estados Unidos. Passava outra bandeira, Canadá, ele orava pela bandeira do Canadá. E passava outra bandeira, África do Sul, ele orava pela bandeira da África do Sul. Passou a bandeira do Brasil, ele para, fica olhando para a bandeira do Brasil, fica em silêncio, orando a Deus, olhando para a bandeira, fixamente na bandeira do Brasil. E perguntaram: por que você ficou dessa forma? E ele disse o seguinte: fui levado em espírito a um lugar e vi como chuva caindo sobre essa bandeira. E o Espírito de Deus me disse: será desta nação que virá o avivamento que se espalhará pelo mundo. Eu não quero ficar de fora não, irmãos. Se é dessa nação que vai sair o avivamento para o mundo inteiro, eu não quero ficar de fora. E você também não pode ficar de fora. Glória a Deus. E nós vamos pregar a palavra, e Deus vai ser glorificado, porque o Brasil tem cura. O Brasil tem cura. O Brasil tem jeito. O Brasil tem cura. O Brasil tem cura. O Brasil está doente, mas o Brasil, ele tem cura. Glória a Deus. Canta lá, bachurianda lá, basub clama lá, paz. Revionderanda lá, basub clama lá, bachuriandas. O Brasil tem cura. O Brasil tem cura. Não vamos entregar a nossa nação ao diabo, não. O Brasil tem que estar aos pés do Senhor Jesus.
eu não quero ficar de fora. Eu tenho que pregar o evangelho, meu irmão. Irmãos, eu estava pensando essa semana, como eu estou mole, irmãos. Um dia eu estava no meu trabalho, num supermercado, e um rapaz falou assim, bora fazer um negócio bom? Eu falei, bora. Rapaz, eu sou católico roxo, e eu não perco a minha igreja por nada, você é evangélico. Bora fazer o seguinte, para ou ímpar, quem perder vai na igreja do outro. Falei, bora, fechou, pá, ímpar. Opa, eu ganhei. Beleza. Eu vou na sua igreja. Trouxe ele aqui. A igreja era aqui, ó, igreja da rampa. Trouxe ele aqui. Estava tendo um culto, o pastor Ramito, numa sexta-feira. Eu não ouvi a oração dele, mas ele orou e falou assim, se Deus fizer um milagre na minha frente, eu vou entregar minha vida para Jesus. Pastor Ramito estava orando com um homem que tinha a mão ressequida, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A irmã Nonata, aqui na convenção, disse que as muletas ficavam penduradas na igreja, né, pastora? Isso não mudou não. O Senhor curava ontem, mas cura hoje e vai continuar curando amanhã. E aí, irmãos, o pastor Ramito orou, colocou a mão aqui, ó, nas costas da pessoa que estava recebendo a oração, e a mão do rapaz estava assim, ó, dessa forma, e foi se aproximando, e ficou reta, idêntica a outra. Quando eu olhei, o Eugênio estava chorando, e o Eugênio falou assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Trouxe para a igreja, aceitou a Jesus, o pastor Gedeon batizou ele, pastora, no dia que o pastor Gedeon batizou o César Lacerda, e aí ele foi batizado aqui na frente, e ele começou a pregar o evangelho, Deus já o levou. Sabe como é que Deus levou o Eugênio? Estava preparando a mensagem para poder pregar numa igreja, tinha participado de uma vigília, e falou para a mãe dele assim, mãe, quando for 6 horas a senhora me acorda, porque eu tenho que pregar hoje à noite. E aí a mãe dele chegou lá, abriu a porta e ele estava dormindo. A mãe dele, já que ele foi para a vigília, eu não vou acordar ele não, vou deixar ele quietinho lá, porque ele está cansado. E aí deu 7, ela abriu do mesmo jeito, deu 8 do mesmo jeito, foi lá 9h30 do mesmo jeito, e ela achou estranho. Quando pegou nele, o Eugênio já estava com o Senhor há muito tempo. Já estava com o Senhor, eu que fiz o ato fúnebre dele. E eu falei assim, aqui é um jovem que entregou a vida para Jesus e está no céu. Essa alma eu posso bater no peito e dizer que eu ganhei. Mas e aí, vai ficar só nessa alma? Estou muito mole? Eu estou muito mole. Eu tenho que pregar o evangelho no meu trabalho. Aonde eu estiver, eu tenho que pregar o evangelho. Porque nós não podemos, e nós somos privilegiados. Eu estava pensando, né? Tem as outras denominações. Só que a gente é um pouco diferente, porque está aqui na nossa frente, ó. Toda vez que você sentar, e você vai se lembrar agora, eu tenho que ganhar o Brasil para Cristo. A minha família tem que ser de Cristo. O meu patrão, minha pátria, todos os governadores têm que ser de Cristo. Todos os senadores têm que ser de Cristo. Todo o poder judiciário, legislativo e executivo tem que ser de Cristo. E quem é que Deus vai usar para isso acontecer? Eu e você. Porque nós não somos apenas ovelha, não. Nós somos soldados. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: o tema da mensagem é: ainda há tempo. Nós temos liberdade religiosa. Você está acompanhando o que está acontecendo no Afeganistão? Você está acompanhando? Eu recebi uns vídeos aí nos grupos aí, que foi terrível assistir aquilo. Colocaram nos grupos aí, não sei se foi de pastores, casamento indissolúvel, as missionárias amarradas em sacos plásticos, nuas, em praça pública, esperando a morte. Estão batendo nas casas, me dá teu celular aí, filho. Bora. Opa, aplicativo de Bíblia, tchau, morreu. Estão matando. Só que eles estão em outro patamar. Eles morrem glorificando a Deus. Eles morrem olhando para o céu, dando glória a Deus. Porque lá tem perseguição. O Brasil ainda não tem perseguição. Você pode pregar dentro do ônibus, você pode pregar em praça pública,
Você pode ir lá para a rodoviária pregar o evangelho, aqui na frente da igreja, na feira permanente no domingo, sai da escola dominical, sai aqui evangelizando. Nós ainda podemos fazer isso. Se bem que já tentaram de tudo acabar com isso. Leis nas surdinas lá, para poder nos calar, dizer que não podemos pregar o evangelho, ainda temos a condição de pregar o evangelho. Então não vamos perder essa oportunidade não. Porque nós fomos chamados por Deus para ser divulgadores do evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos irmãos que está aqui. Senhor, que possamos ministrar a Tua palavra, ganhar almas para Jesus. E o Teu nome, Senhor, ser glorificado e exaltado. Feche os seus olhos, escute esse louvor. Esse louvor vai falar contigo. E saia daqui com outro pensamento, meu irmão. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. Tem pessoas que pensam assim: vamos esperar o pastor trazer um projeto de evangelismo, um projeto grandioso, aí eu vou estar inserido nisso. Irmão, se vier, amém, glória a Deus. Deve estar vindo aí muito projeto para evangelismo. Mas quando vier, pastor, opa, eu estou aqui, hein? Eu estou aqui, pode contar comigo. Quando vier os projetos, pastor, eu estou aqui, pode contar comigo. Você tem que falar: pastor Aloíde, tem algum projeto aí? Oh não, pai, eu consegui aqui um projeto, pastor. Ó, estava pensando, orando, buscando a Deus. E se nós fizermos isso, fizermos aquilo, a pastora vai olhar, vai analisar. E de repente, irmãos, daqui um pouco essas fitas vão sair. Daqui um pouco essas fitas vão cair por terra. Deus está acabando com essa maldição. Deus está acabando com esse Covid. E eu digo mais, só não foi pior. Só não foi pior porque nós oramos, buscamos, clamamos a Deus. Mas daqui um pouquinho essas fitas são quebradas. Aí vai vir lotado aqui. Faz um culto, faz 2, faz 3, faz 4. O que está acontecendo? Está acontecendo é que eu agora estou pregando o evangelho. E Deus está salvando. Porque a palavra não volta vazia não. Deus abençoa. Presta atenção nesse louvor, em nome de Jesus. O Brasil tem solução. É Jesus. É Jesus.